Fala pessoal, questãozinha aqui da Escola Superior de Ciências da Saúde, que contextualiza muito bem o assunto de ventilação mecânica. Diz assim, ó, abaixo está representado um ciclo de ventilação pulmonar idealizado, isto é, feito algumas adaptações. Durante o início da inspiração, a pressão do gás dentro dos pulmões é mínima, havendo acréscimo da pressão interna e do volume com a entrada de ar. Assim que o pulmão está em sua capacidade máxima, há um período curto de pausa em que trocas gasosas são realizadas a um volume constante, o que reduz esta pressão. A pressão interna começa a decrescer à medida que há esvaziamento parcial da câmara e então atinge a pressão mínima. Entre as opções a seguir, assinale aquela que melhor representa o ciclo de ventilação descrito acima. Ele dá aqui para nós, as possibilidades, vários gráficozinhos. Nós vamos ter que interpretar essas três etapas. Vou chamar aqui de etapa a etapa B e a etapa C. Seria mais ou menos assim. Ó. Então, qual é cada etapa? Eu posso analisar tanto pelo enunciado quanto pelo gráfico, né? O senhor não teria nenhuma quarta pausa ali, uma quarta etapa? Não, porque depois aqui do ponto C, ele simplesmente pausa para recomeçar. Ele começaria aqui, novamente, o A, depois o B, o C, assim por diante, todo o ciclo. Então aqui aquela pausa não é uma transformação que simplesmente está sem respirar. Então são três processos e ele dita muito bem cada um deles. Ó. Então perceba que o gráfico começa com um valorzinho de pressão mínima, que é o que ele diz, ó, durante o início do processo da inspiração, a pressão dentro dos pulmões é mínima e aquilo que você deve ter visto no vídeo. Para você inspirar, a pressão interna diminui. E à medida com que o ar vai entrando, vai inflando os pulmões, logo o ar ali dentro vai colidindo com uma força maior, então a pressão ela vai aumentando. Por isso o gráfico ele vem aqui. Ó. À medida que o ar vai entrando nos pulmões, a pressão interna então vai aumentando, até que quando chega aqui ela se equilibra com a pressão atmosférica, aproximadamente aqui 1 atm. E ele diz que nesse caso, ó, nessa primeira etapa, há um acréscimo de pressão interna e de volume com a entrada de ar. Então, para a nossa etapa número A, letra A, eu teria que verificar a pressão aumentando, isso dá para ver tanto no gráfico quanto no enunciado, assim como o volume também deve aumentar. E daí dá mais algumas etapas. Vamos para a segunda. Ele diz, assim que o pulmão está na sua capacidade máxima, há um período curto de pausa, em que trocas gasosas são realizadas a um volume constante, o que reduz pressão. Então, na nossa etapa B, que no gráfico seria representada por essa trajetóriazinha aqui, ó, meu em etapa B, nós temos então um volume constante, e reduz a pressão, então a pressão tem que diminuir no nosso gráfico. E por fim, a terceira etapa é aquela que se dá aqui, ó, com a expiração. Essa partezinha do gráfico, que a pressão termina de diminuir, retornando ao valor inicial. Ele diz, a pressão interna começa a decrescer, à medida que ocorre um esvaziamento e atinge a pressão mínima. Então, na etapa C, se vai ocorrer um esvaziamento, o volume vai diminuir, assim como a pressão volta a retornar até o valor da pressão mínima. Então, são três transformações, nós temos que encontrar isso. Um gráfico onde a primeira a pressão e o volume aumenta, na segunda uma transformação isovolumétrica, e na terceira onde tanto a pressão quanto o volume diminui. E a surpresa é, quando você olha aqui para essas opções, quais delas possuem apenas três transformações, conforme anunciado? Apenas uma, letra E, a nossa letra correta. Então, lembrando, a primeira nós temos que ter um aumento da pressão e um aumento do volume, tanto faz o ponto que começa, perceba que nenhum deles ele traz isso. Então, todos eles ele teriam 4 etapas. Depois, a volume constante, bem importante, tem que ter uma transformação com volume constante. Somente aqui o volume deve ser constante. Enquanto que no resto, ó, eu tenho obrigatoriamente tanto a pressão diminuindo, quanto o volume diminuindo. Aqui volume e pressão estão aumentando. E aqui a pressão apenas que dá uma diminuída. E essa nós vamos conseguir exatamente nessa letra E. Qual é qual? Então, a parte A, que nós havíamos feito lá de vermelho, seria essa daqui, ó, o processo de inspiração. Então, vai entrando o ar nos seus pulmões, ele atinge o valor máximo de pressão, até que você mantenha esse ar dentro dos seus pulmões por um tempo. Então, se segura o ar, o volume é constante, mas ele vai perdendo pressão. E, por fim, você expira, jogando esse ar para fora, reduzindo novamente a pressão dos seus pulmões até o valor mínimo, que daí isso faz com que a pressão volte a funcionar como ali aquele gradiente, beleza? Pessoas, se curtiu esse vídeo, deixa o like e nos vemos na próxima questão.